Com a mão no coração, então vamos falar com Jesus agora, ó Deus querido. Nós entramos na Tua presença, sim, sempre com muita gratidão. Estar aqui nos faz pessoas diferentes, especiais, porque priorizar o Senhor é que faz revelar toda a diferença. A diferença só é revelada quando através dos frutos. E uma pessoa não vai ter frutos, ela não vai ter bons frutos. E esses frutos não virão, não serão produzidos, não tem como serem produzidos se não houver essa prioridade. Então, entender sobre isso, que o Senhor deve ser a prioridade da vida de cada um, tudo deve girar em torno do Senhor, ser feito para o Senhor. O objetivo sempre principal deve ser esse, tudo para a sua glória, te agradar, te engrandecer. Tem que começar no Senhor e terminar no Senhor. A verdade, Pai, é que cristianismo é um estilo de vida. E quando uma pessoa realmente tem esse estilo de vida, ele pratica o cristianismo. Não existe nada na vida dele que o Senhor está de fora. O Senhor está em tudo. Primeiro ela pensa se é da sua vontade, se o Senhor quer, se vai te glorificar, se vai te honrar. E depois ela faz. Porque a pessoa entende, a gente entende, que se uma coisa não te glorifica, ela não é bênção. Se não gira em torno do Senhor, não é bênção. Se não começa no Senhor e termina no Senhor, também não é bênção. Então eu oro, meu Pai, sempre, para que todos entendam isso. Porque não tem o menor sentido uma pessoa, pode até ser cristã, mas pode não ter um estilo de vida cristão. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é adotar esse estilo de vida. E o verdadeiro cristão, aquele que fez do cristianismo um estilo de vida, o Senhor é a prioridade. A prioridade é o Senhor. Primeiro é para o Senhor, tudo é para o Senhor. A pessoa vive em função do que te agrada, do que te glorifica. E é por isso que ela é diferente, é diferenciado tudo na vida dela, a vida dela é abençoada, o espírito dela é outro, é excelente. Então eu te agradeço muito por estarmos aqui nesta quarta-feira. Um dia, eu tenho certeza, ainda que a pessoa não tenha tido muito trabalho, o próprio clima deixa o corpo mais cansado, pesado, e faz com que muitos desejem estar logo em casa, e tomar um banho, esticar as pernas. Muitos se sentem cansados, inchados, e quando a pessoa para e diz, não, mas primeiro, eu vou dar o meu passo de fé. Eu trabalhei o dia todo, mas eu preciso buscar o meu Deus. Eu fiz muitas coisas hoje, mas eu preciso buscar o Senhor. Então, meu Pai, eu vejo que para nenhum de nós há dias nada fáceis. Porém, essa disposição em sacrificar, em colocar uma força maior, em te buscar, enfrentar trânsito, cansaço, suor, seja o que for, tudo para te agradar, para deixar isso claro. O Senhor é a prioridade da minha vida, Deus. Obrigada por nós entendermos isso, que isso é uma visão importantíssima, uma visão de sucesso. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, os nossos erros. Mais uma vez, obrigada porque estamos aqui te priorizando, te buscando.
nos perdoa, nos cubra com teu sangue, cubra a igreja, o teu povo com teu sangue, todo o nosso povo do ministério, mudança de vida, nossos templos, líderes, nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, cubra com teu sangue, abençoa, renova, fortalece. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, as arquitetações diabólicas, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas. Eu repreendo agora em nome de Jesus todas as obras do inferno contra nós, que sejam destruídas e que caiam por terra agora em nome de Jesus. O teu sangue nos garante a vitória. Nos cubra com teu sangue, envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor e nos defenderem, nos guardarem, nos abençoa. Eu peço mentes limpas. Eu repreendo já mentes dispersas, distraídas, oprimidas, cansadas, e que todos estejam atentos e possam receber a sua palavra, e que todos saiam daqui fortalecidos e abençoados. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor conhece em detalhes, então fala aos corações, renova o teu povo, abençoa cada vida, se manifesta com poder, venha ao nosso encontro, assuma o controle deste trabalho, nos proteja, nos defenda, nos abençoa, e que todos saiam edificadíssimos, abençoados e prontos para subirem mais degraus, crescerem, avançarem, que tenham, meu Deus, todo o suporte que precisam. Eu peço a tua bênção e te agradeço pela vida, pela salvação, por essa oportunidade maravilhosa. Nós te glorificamos por tudo e agradecemos sempre. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. A Bíblia diz que nós devemos trazer à existência o que não existe. Essa é uma maneira sábia de viver, trazer à existência todos os dias aquilo que não existe. Agora, tem uma maneira estúpida, demoníaca, que funciona muito bem. É trazer à existência, através do medo. Através do medo, você pode trazer à existência tudo aquilo que você não quer. Mas o medo, o medo é uma fé demoníaca. O diabo quer que as pessoas vivam com medo, os cristãos vivam com medo, porque assim as pessoas terão, os cristãos terão tudo o que ele quer que elas tenham. Eu vou repetir: o diabo quer que você viva com medo, porque ele sabe que através desta fé negativa, ele vai conseguir que você viva tudo o que ele quer que você viva. Então, se você cede ao medo, você cede ao diabo, a uma fé negativa. O medo não provém de Deus. A Bíblia mesmo diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia que seja, mas de coragem. Então, o espírito do medo não vem de Deus. Então, quando as pessoas dizem que o medo é saudável, o medo é demoníaco. Deus não nos quer com medo. Não existe nenhuma passagem bíblica que dá suporte a essa ideia. Tenha medo. É bom você ter um pouco de medo.
Não, o medo não é saudável e o medo rouba de você muita coisa. Quando você crê no Senhor e traz à existência, corajosamente, tudo que não existe, você vive aquilo. Mas quando você acredita nos seus medos, você começa a trazer à existência os seus medos, aquilo que você teme. Algumas pessoas, elas descem a um nível, o diabo consegue fazer isso com elas. Elas têm medo de ter esperança. Tem muita gente vivendo com medo de ter esperança. É bem assim, se eu não esperar nada de bom, não vou me decepcionar. Então, com essa mentalidade, a pessoa julga estar se protegendo de decepções. Não, ela está arruinando com a vida dela e vivendo de uma maneira miserável, totalmente oposta à palavra de Deus, à direção de Deus para a vida de uma pessoa. Eu não terei boas expectativas, eu não vou esperar nada de bom, porque assim não me decepciono. É melhor nem esperar. Aí, então eu me protejo de frustrações e decepções, louco. É estúpido isso. Você estraga com a sua vida. Pessoas que estão vivendo assim, não estão desfrutando da vida, não estão vivendo a vida conquistada na cruz, e não vão viver nunca. Algumas pessoas até têm fé para algumas coisas, mas vivem com medo em muitas áreas. E algumas coisas que já aconteceram na vida, colocaram dentro delas um medo de voltar a viver aquilo de novo. Jó em 3:25, Jó 3:25, eu vou ler na NVI, na amplificada, diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Na amplificada diz: porque aquilo que eu temo muito vem em cima de mim. E aquilo de que estou com medo me acontece. Ele disse isso depois de sofrer uma sucessão de perdas, e aí ele parou e ele disse: puxa, eu tinha essa fé negativa dentro de mim. Tudo que eu passei a vida temendo me aconteceu. Quer dizer, ele atraiu aquilo para ele. A própria boca, ele falou com a boca dele: eu atraí isso para mim. Você atrai para a sua vida aquilo que você teme. É por isso que o diabo trabalha tanto para as pessoas terem medo de ter esperança, esperando coisas ruins e não boas. Você vê que o medo é tão ruim porque eu, pelo menos, nunca ouvi alguém dizer assim: estou com medo de algo bom me acontecer. Normalmente as pessoas dizem: estou com medo de algo ruim acontecer. Aí você sofre algumas... Eu tive que quebrar esse padrão na minha vida, e o Jó também teve. Tanto é que aqui já no Jó 19:25-27, ele já fala de uma outra forma. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, quer dizer, eu vou ficar com o que eu sei, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Quer dizer, mesmo que eu chegue no fundo, numa situação irreversível, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia. Agora era diferente. Como anseia no meu peito o coração.
Então, agora ele já não estava mais esperando coisas ruins, mas sim o melhor de Deus. Ele quebrou esse padrão negativo. Eu tive que quebrar na minha vida, porque eu tive muitos problemas de saúde, especialmente com o Murilo. E mesmo quando eu aprendi que eu tinha que parar de falar, eu lembro daquele temor que está dentro de mim. Então, mudava o tempo. Olha aqui, ó. Mudou o tempo. Murilo vai ficar doente. De novo, o tempo mudou. Murilo vai ficar doente. Ficava mesmo. Manifestava a testa. Ai, tá quente. Ixi, lá vem a febre pesa, aquela febre alta. Vinha mesmo. Aí eu aprendi que eu não podia mais falar essas coisas. Só que não adianta só você parar de falar o negativo, você também tem que falar o positivo. E eu não falava. Porque eu tinha que falar diferente. Bom, o tempo mudou, mas o Murilo não vai ficar doente. No nome de Jesus. Eu não declarava. Essa febre não vai evoluir, em nome de Jesus. Eu não declarava. E mais, lá dentro, eu temia. E aquele temor tirava a minha paz. Eu já ficava sobressaltada, Murilo vai ficar doente. Enquanto você não quebra isso, porque não basta só parar de falar negativo. Você tem que começar também a falar positivo, a declarar aquilo que você quer. E lá dentro, quebrar de vez esse padrão negativo de pensamento, de sentimentos. Essa fé negativa. Que isso pode acontecer muitas vezes. Você tem muito problema financeiro. Qualquer coisa você já fica com medo. Medo de perder o emprego. Medo de passar as mesmas necessidades financeiras que passou antes. E você começa a alimentar. Medo. Medo de não dar conta de pagar o carro. Medo de não dar conta de pagar o aluguel, de pagar o financiamento do imóvel. Medo de ser mandado embora. Medo de... você teve muitos problemas, talvez, na vida sentimental. O medo de ser abandonado. Abandonada. Está sempre lá dentro, aquele medo. Como que um pressentimento. Aquele pressentimento que uma hora você vai ser abandonada. Vai ser abandonado. Não tem nada a ver com Deus. É uma coisa que o diabo colocou e você abraçou. E deixou aquilo lá. E você não quebra. Quando eu falo quebrar, não estou só dizendo, eu quebro isso em nome de Jesus. Não. Você não luta contra isso. Através da palavra, não, eu não vou viver com medo. Não vou viver com medo. Espera aí, eu ando com Deus. Deus está no controle da minha vida. Se algo acontecer, eu estou andando com Ele. Terá um porquê. Então, Ele vai fazer algo, Ele terá um porquê, um motivo, e isso vai contribuir para o meu bem. Agora, eu não vou temer que algo ruim aconteça do nada para me destruir. Não, eu não vou passar por isso. Não, diabo. Eu não vou crer em você. Eu não acredito nas suas mentiras. Sai da minha vida. Eu vou confiar em Deus. Eu declaro que nunca mais vou passar por isso em nome de Jesus. Eu me lembro que quando
Eu estava no hospital com o Murilo com o braço, que ele tinha sofrido um acidente, o braço tinha sido arrancado. Ali, aquele medo, eu lembro como se fosse agora uma coisa que Deus fez comigo diferente. Vinha aquele medo natural em função das informações e tal, e Deus trabalhava aquilo comigo. Você não vai temer, tudo vai terminar em vitória. Declare isso. Então eu declarava, seu braço está perfeito, e etc, 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 etc. E aí Deus me levou a começar a declarar outras coisas mais. Essa é a última situação grave, é a última vez que você fica doente na sua vida. Acabou. Acabou. Nunca mais nenhuma enfermidade, nenhuma situação virá sobre você. Eu comecei a declarar ali também. Acabou. Fim daqui. E realmente findou. Aquela foi a última. Depois, uma gripinha, uma coisinha, coisas, nunca mais passei nada com ele depois. Que pudesse, e mesmo quando algo surgia, uma gripe, que vinha uma febre, eu já lidava diferente. Isso não é nada, acabou. Não é nada. Eu me lembro de algumas vezes do diabo vir e trabalhar na minha cabeça, quando ele tem febre, algo pode vir e acontecer, isso e aquilo, e eu declarava, isso acabou, você não tem mais poder sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu não acredito em você mais. Não tem porquê. Deus já fez a obra. E eu falava, às vezes verbalizava, e lá dentro uma convicção. Acabou. Era uma outra pessoa. De antes, e se isso voltar? E se aquilo voltar? E se acontecer de novo? Às vezes aparecia alguém e dizia, então, esse negócio de epilepsia, eu conheço gente que até ficou um tempo, uns anos sem dar crises, mas depois voltou e voltou pior, e lá dentro eu dizia, não na minha vida. Nunca mais. E nunca mais mesmo. Nunca mais. Também eu ouvia, você sabe que o braço nunca mais será o mesmo, mesmo que salve o braço, não será o mesmo, e aquilo eu pensava, não entrava, eu não deixo isso entrar mais. Deus começou uma boa obra, e Ele vai terminar, não vou temer. Mas por muito tempo eu temi. E eu tive que, como Jó, quebrar aquele padrão de medo, pensamentos negativos, sentimentos negativos. Vai voltar isso ou aquilo, e isso vai acontecer. Eu tive que, não, chega. Chega. Eu não posso viver com medo. Aí cada um tem suas experiências. Tem aquele que sempre teve problemas, eu também vim de um lar onde muitos problemas aconteceram. Muitos. Na casa, eu fui criada num lar onde muitos problemas financeiros, situações foram criadas. Depois eu me casei, problemas também. Então você começa a deixar algo lá dentro, um medo de que você sempre vai viver daquele jeito, aquela coisa apertada, faltando dinheiro para pagar as contas, e gente cobrando na porta, e se eu não conseguir isso, será que vou conseguir pagar todas as contas esse mês? E parece que aquele medo lá dentro de que vai faltar, e etc.
E você é cristão, mas você ou já fala negativo, não vou conseguir pagar, o dinheiro não vai dar. Ou aquilo, o tempo mudou, o Murilo vai ficar doente. Depois você para de verbalizar, mas também não declara vitórias. E também não muda aquilo que está lá dentro, lá dentro. Você até não fala mais, porque te ensinaram que você não deve falar negativo. Mas você não quebrou esse padrão negativo aqui dentro. Ele continua existindo aqui, você continua com medo, vivendo com medo. Há sempre um pressentimento de que o dinheiro não vai dar, de que você vai ser abandonado, vai ser abandonada, que você vai ser mandado embora, que algo ruim vai acontecer, um pressentimento. Isso vem do diabo. O que eu temia veio sobre mim. Isso é sério. O diabo quer que você viva com medo, porque assim você vai ter tudo o que você teme. E a sua vida vai ser miserável, infeliz, decepcionada. Você vai viver frustrado, frustrada e cheio de decepções. E aí você acha que se não esperar coisas boas, se protege das decepções. Não, muito pelo contrário. Mais decepções terá. Não, mas eu nem estou esperando coisas boas. Lá no fundo, mesmo temendo coisas, todo mundo deseja algo bom na vida, mas acha, por uma mentalidade totalmente antibíblica, que se não esperar o melhor, tudo que vier vai ser lucro, ou se não vier uma coisa ruim, também não há o que sofrer, porque já não estava esperando nada além. Como assim? A Bíblia deixa claro, em Isaías 30, 18, uma coisa forte demais. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Até Deus espera o momento certo para ser bondoso com a gente. Até Deus espera aquela abertura de cada pessoa, aquela oportunidade, aquela obediência para ser bom com cada um de nós. Como é que eu não vou esperar coisas boas de Deus? Se Deus espera para ser bondoso comigo, por que eu não vou esperar o melhor dele? Por que eu vou esperar algo vindo do diabo? Por que eu vou esperar algo ruim, se Deus está esperando para me abençoar? Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Como são felizes as pessoas que estão sempre esperando algo bom de Deus. Algo bom vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu ando com Deus e Deus é bom. E Deus está sempre esperando um bom momento para me abençoar. Deus está ansioso para me abençoar, e eu estou ansiosa para ser abençoada. Na Amplificada diz, e portanto o Senhor seriamente espera para ter misericórdia de vocês. E Ele se levanta para ter misericórdia e mostrar a bondade amorosa para você. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados, diga feliz, feliz, para ser invejado, são todos aqueles que diligentemente, diga diligentemente, esperar por Ele, que espera e procura, e tem tempo para Ele, para a sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, é isso que Ele tem. Ele
tem vitória, tem favor, tem amor, tem paz, tem alegria, e a sua inigualável presença ininterrupta. Ele está sempre presente. Feliz, feliz, bem-aventurados os que estão esperando em Deus, esperando a vitória chegar. Estou esperando em Deus, estou esperando dias melhores, estou esperando a bondade do Senhor, o favor do Senhor, estou esperando a vitória dEle, estou esperando o seu amor mais na minha vida, estou esperando mais paz, estou esperando mais alegria, estou esperando mais da sua inigualável presença na minha vida, eu estou esperando muitas coisas da parte de Deus. Por que eu esperaria uma coisa diferente disso? Eu não tenho uma mente débil, você não tem. Somente pessoas que têm uma mente débil estão esperando ser abandonado, perder o emprego, ficar doente, morrer tragicamente, ser assaltado, não ter dinheiro para pagar as contas, ter problemas no casamento, problemas com filhos. Eu não tenho uma mente débil, você não tem. Por que vai esperar o pior? Eu estou esperando os meus melhores anos ainda. Eu tenho dentro da minha cabeça uma convicção. Porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Que eu ainda tenho mais dias e melhores dias para viver do que eu já vivi. Eu não acredito que eu vivi meus melhores dias. Eu acredito que eu ainda vou viver. Eu acredito que estou vivendo e trabalhando, e amanhã viverei, depois viverei, todos os dias que Deus me der a oportunidade. Porque eu não vou esperar o pior, eu não vou temer o pior. E eu não vou aceitar que o diabo faça terrorismo comigo mais. Eu me lembro quanto o diabo fez terrorismo comigo na vida. E sempre uma pressão. E vivendo sob pressão. E se isso não acontecer, isso, aquilo, outro não acontecer. E parece que minha vida nunca vai mudar, e nunca vai acontecer, e nunca terei, nunca serei. E se isso não acontecer, isso, aquilo, outro não acontecer. E se isso acontecer, e se isso ruim acontecer. Chega. Você anda com Deus. Sem contar aquela mentalidade estúpida de que se eu não fizer alguma coisa, eu não serei promovido, eu não serei exaltado, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. E aí sai trocando os pés pelas mãos. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque chega alguém e diz, bom, se você não fizer isso, isso aqui vai acontecer, então você precisa fazer isso, e tem que ser depressa. Aí Deus vem e diz, não. Não. Salmo 75, 6, 7. Não é do Oriente nem do Ocidente. Vou ler na amplificada. Não, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul vem o quê? Agora pega na amplificada e diga, vem promoção. Mas Deus é o juiz. Ele é quem põe para baixo e quem levanta. Então, peraí. Você está aí por medo, trocando os pés pelas mãos e tentando consertar a sua vida, porque você está com medo se você não fizer algo? Uns estão tentando fazer, outros já não estão fazendo mais, porque nem esperam mais. A minha promoção, a mudança da minha vida, a mudança da sua vida, a sua promoção, ela não vem do Oriente, ela também não vem do Ocidente, ela não vem do Sul, ela vem de Deus. Na hora de Deus, na hora de Deus, na hora de Deus, na vontade, no tempo de Deus, do jeito dele. E se ela não chegar dentro do prazo que, para mim, é o limite, é porque ele não quis que chegasse. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai me dar um escape. Ele vai te dar um escape. Ele vai dar um livramento, porque ele tem uma saída.
Então isso significa que Deus tem o controle de todas as coisas, e se Ele me abrir uma porta, vai dar tudo certo, mas se Ele fechar é porque não ia dar tudo certo. Então eu fico tentando mexer os pauzinhos ou em aflição, e agora não como mais e nem vou dormir mais, estou cansada, estou estressada, estou amargurada, estou com medo, estou muito preocupada, porque eu preciso de uma solução, eu preciso de uma saída, eu preciso de um socorro, eu preciso de um livramento. Então, se Deus não fez, eu preciso sair correndo e fazer alguma coisa. E Deus vem e diz para você: não, você não tem que temer nada, você tem que confiar em mim. O que eu disse para você? Como são felizes todos os que nele esperam. Porque a obra de Deus vem para nos preencher, satisfazer, enaltecer, promover. Ela vem para trazer paz e não complicação. Então o que você precisa não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, vem de Deus. Você tem que confiar em Deus e esperar nele, e não correr na frente dele, e nem viver com medo, cheio de pressentimentos, e nem absorver todas as informações negativas que chegam. Bom, se você não fizer isso, vai acontecer isso, e o seu prazo máximo para isso é essa data aqui, e se você não resolver assim, vai acontecer isso, e mais aquilo, e você tem que parar e dizer: bom Deus, a minha vida está nas suas mãos, e eu vou confiar no Senhor. Me dê a saída, me mostre o que eu tenho que fazer, e tudo que estiver ao meu alcance para fazer, eu vou fazer. Agora, o que eu não posso fazer, eu também não vou correr lá no Oriente, nem no Ocidente, nem no Sul. Eu vou esperar pelo Senhor. Eu não vou trocar os pés pelas mãos, eu não vou passar o carro na frente dos bois, eu não vou sair fazendo as coisas aleatoriamente, correndo, desesperado, porque eu estou sendo ameaçado, ou porque eu tenho prazo para isso, e me disseram isso, e me disseram aquilo outro. Não, felizes são os que confiam e esperam no Senhor, sem desespero, sem medo, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, sem se apavorar, sem se entregar a situações. E alguém vem e diz: bom, o prazo é esse. Eu confio em Deus. Bom, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Senhor, eu confio no Senhor. Eu não vou me desesperar. Eu não vou viver com medo. Eu não vou deixar o diabo roubar a minha paz. Vamos, gente, é isso que Deus está falando com você. Deus está dizendo: eu não quero você com medo. O medo é uma fé negativa e ela vai te destruir. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Faça tudo que estiver ao seu alcance, porque o que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Confie em Deus, espere por Ele, porque felizes são os que esperam por Deus. Quantas vezes você já ouviu que Deus não se adianta, mas também não chega atrasado? Ele chega na hora que tem que chegar. A porta é aberta quando tem que ser aberta. Quando você arromba uma porta, você tem problemas. Mas quando Deus abre uma porta para você, você tem alegria e sucesso. E mais do que você está ansioso para viver seu milagre, Deus está para te abençoar. A promoção vem do Senhor. Você que está esperando Ele te exaltar, te promover, te levantar, te justificar, dar um novo rumo à sua vida, operar algo fora do comum. Isso vem de Deus. E Ele está dizendo que vai vir.
vem de Deus e vai vir para você. Olha isso aqui. Jeremias 17, 7 a 8. Mas bendito, ou bem-aventurado, ou feliz, diga feliz, é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe tais tempos seco, de seca, mas aquela árvore que está plantada perto de um riacho, perto de um rio, que as raízes aqui, ó, as suas raízes se estendem para o ribeiro, para onde tem água. Então está faltando água em tudo quanto é lugar, mas ela está à beira da água, está ali, tem água. Deus é essa água viva, essa árvore não temerá quando chegar o calor, quando vem um problema, um tempo difícil na vida, ela não teme, porque ela está junto às águas. Porque as suas folhas estão sempre verdes, porque está junto às águas. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto, porque a vida não muda. Está seco em todo lugar, mas para ela não, porque o riacho está ali, o ribeiro está ali. Então ela continua feliz. É tempo de crise, é tempo de seca, tempo de problemas, todo mundo fala de problemas, mas ela confia no Senhor. Diga, eu confiarei em Deus. Deus tem a saída para mim. Ele tem a solução. Felizes são os que confiam no Senhor. De novo, felizes são os que esperam no Senhor. Então eu não sei. Parece que a conta não vai fechar, parece que as coisas não vão acontecer, e o diabo vem e diz, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Diga, diabo, eu vou confiar em Deus. Eu estou buscando a Ele, a minha vida está nas mãos dEle. O meu Deus não foi feito num fundo de quintal. O meu Deus está vivo. E Ele se importa comigo. Eu não sei por que estou passando por isso, mas não vou mais questionar como questionava antes. Agora eu vou passar no teste. Eu não sei por que estou vivendo isso de novo. Mas eu não vou abrir a minha boca como antes. Agora eu vou passar no teste, eu vou confiar em Deus. Eu não vou me desesperar, eu não vou parar. Eu não vou me amargurar, eu não vou me esconder. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Eu vou ser a pessoa que Deus tem trabalhado para eu ser. Eu vou confiar em Deus. E Deus vai me surpreender. Olha o que o Davi disse no Salmo 27, 13. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi estava dizendo, eu teria perecido, e eu posso falar com Davi, eu teria me arrebentado, eu teria sido completamente destruída se eu não tivesse crido em Deus. Quando as doenças chegaram, quando os problemas financeiros chegaram, quando problemas em casa chegaram, quando tantas impossibilidades cruzaram meu caminho, quando as injustiças vieram até mim.
Se eu não tivesse confiado em Deus, eu teria perecido. Sabe por que tem muita gente perecendo? Porque não confia em Deus. Porque não crê que vai ver, não é depois de morto não, vai ver aqui ainda na terra dos viventes, a glória de Deus na vida dele. Eu tenho crido todos os dias que cada semente que eu tenho lançado no solo, ainda que eu não tenha colhido aquelas que eu espero colher, eu colherei antes de morrer. Não morrerei, como está escrito, o próprio salmista disse, mas viverei a glória do Senhor. O que é que Jó falou que eu li para você? Eu sei que o meu Redentor vive. Pode ser que eu não tenha uma saída, aparentemente não tenho o que fazer, mas os meus olhos verão a sua glória. Os meus olhos o verão. É o que Deus está falando com você. Você vai ver. Você pereceria. O salmista, o Davi diz, pereceria sem dúvida, sem dúvida. Ele diz, sem dúvida nenhuma eu teria perecido. Se eu não tivesse crido que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu não estava na terra dos mortos, depois que eu fosse para o Senhor. Ele estava dizendo na terra dos viventes, e ele viu. Em meio... E ele disse isso porque se você iniciar, você lê lá os primeiros versos do Salmo 27, você vê o tamanho da perseguição que ele estava sofrendo. O tamanho do levante sobre ele. E ele creu, sem duvidar. E o homem que disse que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, foi esse homem que muitas vezes se viu sem saída. Mas Deus tem sempre uma saída para aqueles que estão confiando diligentemente nele, como eu li agora. O mesmo no Salmo 23, 4 disse, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem, como um grande, um poderoso e um amoroso pastor. O Senhor me protege. Eu posso andar por um vale de escuridão, de problemas. Meu dia não foi fácil, o diabo tentou minar minhas forças. Hoje eu passei pelo vale. Você pode estar aí dizendo, mas você não tem que temer, porque o Senhor é com você. O Senhor é com você. Você não tem que temer. Você pode ter tido um dia muito difícil. O diabo talvez lutou para minar você de todas as maneiras. Mas aí que está. Como é que você venceu o seu dia? Se você venceu crendo, você reagiu completamente diferente das outras vezes. Olha a pessoa que você tem se tornado. Aí você mostra a Deus que você realmente confia nele e que ele pode confiar as coisas grandes que ele tem lhe prometido. Porque Deus tem prometido coisas grandes para cada um aqui. E às vezes você fica aí, né, especulando, de onde virá, e como será. Nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul. Vai vir da mão de Deus. É sempre daquela forma que a gente não imagina, não espera, não sabe como. De repente, olha Deus trazendo para nós a nossa promoção, a nossa exaltação, aquela bênção, aquela vitória que a gente está esperando, aquela mudança, aquela tranquilidade financeira, aquela transformação. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você vai viver
essa situação financeira para sempre, esse problema em casa para sempre, essa situação toda para sempre. Isso é tudo mentira, eu já passei por isso. Eu me lembro dessas coisas e vejo como o diabo escraviza a vida de uma pessoa quando ela ainda decide ficar no mesmo lugar, crendo nas mesmas mentiras. Mas quando a gente reage e diz, chega, basta, eu não vou viver com medo. O medo é uma fé negativa. Eu não vou aceitar. E começa a reagir completamente diferente. Agora você não fala mais e você declara diferente. Você possui. Você decide ter esperança. Você se coloca como um prisioneiro da esperança. Você anda com fé. Lá dentro, quando o diabo quer te perturbar e roubar a sua paz com aflições, você não aceita mais. Você decide manter a paz e a confiança. E ele te cutuca de todas as maneiras. E ele fala, e ele age, e ele tenta te minar, e você está lá. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Você vai vendo a sua vida tomar um outro rumo. Completamente diferente. Batalhas sempre teremos, mas nós vamos vencendo aquilo que o diabo talvez um dia falou várias vezes, você nunca vai ter uma tranquilidade financeira. Você nunca vai ter uma tranquilidade. Olha, eu lembro de eu sonhar, dormir uma noite inteira, era um sonho. Você fala assim, nossa, mas que sonho? Pois é, um sonho. De deitar e acordar só no outro dia. E às vezes eu vi o diabo me massacrando, só que eu ainda não tinha aquele entendimento para expulsar aquilo da minha vida. E que vinha que eu nunca mais ia dormir uma noite inteira, que eu nunca mais teria tranquilidade, que a minha vida nunca mais seria normal. E quando você começa a absorver a palavra, você começa a ter reações completamente diferentes. Não, há um tempo determinado para tudo, tudo passa, isso não vai durar para sempre, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender aqui e eu vou entrar num outro tempo, eu vou viver experiências completamente diferentes, não vai ser assim, e você vai reagindo, e você decide ter esperança, e você passa a esperar coisas maiores, e não deixa mais o diabo colocar dentro de você, que você vai só sofrer decepções, você só vai ter decepção, não vou não, e eu vou esperar o melhor, e eu vou viver o melhor, e quando você menos percebe, você está lá, naquele tempo. Um dia você olha e diz, meu Deus, isso não era normal na minha vida, agora é? Meu Deus, isso já passou, isso é passado. Quanta coisa que a gente demora até para ver. Você nem percebe isso. Quando você percebe, você já está vivendo aquilo já faz tempo. Já passou. Aquilo já não existe mais. Aquele problema não existe mais. Aquele tempo já foi. Eu sei o que eu estou dizendo. Quantas coisas na vida da gente. Quantas coisas ficaram lá paradas porque nós alimentamos aquele espírito negativo. E Deus está dizendo a você, não é por aí que você vai vencer, mas sendo um prisioneiro da esperança. Confiando em Deus, declarando as suas vitórias, e fazendo declarações poderosas, e mais declarações poderosas, e declarações poderosas, uma atrás da outra. Salmos 46, 2. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar. E nós não vamos temer. Ainda que aconteça um terremoto,
Ainda que coisas absurdas, todavia confiarei no Senhor. Se você ler o Salmo 46 inteiro, é maravilhoso. Salmos 91, 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Deus não nos quer temendo o vale da sombra da morte, não quer que você tema o pavor da noite, nem a flecha que voa ao meio-dia. Deus não quer que você tema terremotos e nenhuma ameaça que esteja por aí. Salmo 112, 7, não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Para de temer más notícias. Para. Isso tem que mudar na vida de muita gente. Vai a uma consulta médica, já sai lá impregnado de negatividade, de coisas negativas. Eu não aceito isso. Ninguém vai mudar. Não tem um exame que vai mudar o que está aqui dentro. Eu confio em Deus. O exame diz isso, confio em Deus. O médico falou que falou, confio em Deus. Porque não sei quem disse isso, e más notícias no trabalho, e más notícias no governo, e más notícias, você liga o rádio, más notícias, muda isso, para de ouvir isso. Eu confio em Deus. Não temerá más notícias. Uma má notícia não significa que você vai ser derrotado, não significa que a sua vida vai ficar daquele jeito, ou vai caminhar para aquela direção. Deus não nos quer temendo. Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que o diabo tem falado para você, soprado, lutado para você pensar, mas Deus está dizendo, não pense os pensamentos do diabo. O diabo quer que você viva com medo, porque assim você terá tudo o que ele quer que você tenha. Uma vida miserável, sem esperança, decepcionada, cheia de frustrações. O diabo quer o povo de Deus frustrado, perdido, decepcionado, só falando negativo, não acreditando em nada. Sonhava com uma família feliz, não acredito nisso mais. Sonhava que teria filhos que dariam gosto, não acredito nisso mais. Sonhava com uma vida financeira abençoada, com aquela empresa dando, não acredito nisso mais. Sonhava com tantas coisas, agora não vou ter mais esperança. Agora estou até com medo de ter esperança. Chega. Já esperei coisas boas, elas não vieram, então eu decidi que não vou esperar nada de bom mesmo, porque assim nem vou me frustrar. Que maneira miserável de viver. Essa maneira de viver é dada, essa mentalidade saiu do coração do diabo. Ele quer que você viva de forma negativa, acabou, terminou, nada melhor virá, então é melhor eu ficar aqui, sem sonhos, ou sem desejos, sem projetos, sem esperança, e aflito com todas as más notícias. Não temerá más notícias. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. 118, 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. Alguém pode até ter dito, vou fazer isso, aquilo, vai acontecer isso e aquilo, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Ninguém vai fazer nada com você se Deus não deixar. E se você confiar em Deus, Deus vai te defender, Deus vai te guardar, Deus vai
te livrar, Deus vai te dar uma saída, Ele vai cuidar de você, Deus cuida de nós. Se a palavra de Deus não te convencer a confiar em Deus, não há o que fazer. Isaías 12:2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. A sua salvação vem de Deus. Essa salvação quer dizer livramento, socorro. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías 43:1, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatarei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Deus te chamou e não foi para uma vida derrotada. Acontece que algumas pessoas ainda estão carregando aquilo. Lembra que eu falei para você, quando Moisés morreu, Deus deu 30 dias para o povo chorar. Chega. Depois de 30 dias, não se toca mais nesse assunto aqui. Vocês querem chorar? Chora tudo que tiver que chorar aqui. Depois, virem a página e vamos seguir em frente. Deus não nos quer vivendo com aquela mentalidade antiga, chorando as mesmas coisas, pensando da mesma forma, temendo e falando negativo. Vivendo de passado e com uma mentalidade cheia de medo e frustração. Deus nos quer seguir em frente. Não é à toa que a Bíblia diz, cante um novo cântico. Algumas pessoas precisam cantar um novo cântico. Algumas pessoas estão naquele mesmo lugar falando a mesma coisa e com os mesmos assuntos. E o que é que eu vou fazer? E agora? E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Confiar em Deus. Ele te chama pelo nome, Ele que te chamou, Ele chamou você para ter um relacionamento com Ele. Ele chamou você para andar com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, diz a Bíblia. Quando Ele te chamou, Ele disse, entrega a tua vida nas tuas mãos, confia em mim, e eu vou fazer tudo o que você precisa. Você pega a sua vida e põe nas mãos do Senhor, confia nele, e tenha convicção, tudo, absolutamente tudo Deus fará. Ele te chamou pelo nome. Você é meu. Deus está dizendo, você é meu. Você não é do diabo, eu vou cuidar de você. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Quem é o seu Deus? O Todo-Poderoso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Nunca, em todo o tempo, se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalhe de uma forma tão forte, eficaz e surpreendente por todos aqueles que não desistem em esperar, confiar nele. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se você está aí, o diabo te colocou na sua cabeça que tudo já saiu do controle, nada está fora de controle. Pode até parecer. Passou, já deu, não dá mais, já não há mais o que fazer. Deus está dizendo, pode confiar.
Confie e aguarda. Está tudo dentro do prazo ainda. Não, Senhor, disseram isso. Não fica com o que falaram, fica com o que eu estou lhe falando. Eu é que sei das coisas. Eu tenho informações que você não tem. Fica quieto, confia em mim. Ah, Senhor, mas a pressão, passe por elas, confiando em mim. Mostre a sua fé. Confiando em mim. Confie em mim. Não tenha medo de ter esperança. Mantenha a paz. E quando o diabo também, porque o diabo é tão sujo que ele chega e diz assim, você está em paz demais. Isso não é irresponsabilidade? Eu acho que você deveria estar preocupado. O diabo é tão terrível que se você tiver paz, ele quer te fazer sentir mal porque você está em paz. Ele quer te convencer que você está errado em estar em paz, que você está sendo irresponsável. Que você deveria estar preocupado diante da situação em que você está vivendo. E Deus vem e diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. E quando passares pelas águas estarei contigo, pelo fogo, a chama não vai arder em você. Eu estou no controle de tudo. Isaías 41, 13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, diga comigo, não tema, eu o ajudarei. Isaías 54, 4, não tenha medo. Para quem está com medo de passar uma vergonha lascada, olha aqui, só para você, o amor de Deus, passando a mãozinha, dizendo, meu querido, o que é isso? Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. O diabo, você já passou vergonha antes. Deus está dizendo, mas agora, você está em mim. Mas eu já estava na igreja, o diabo, você estava na igreja, e algo aconteceu, e Deus vem e diz, porque o seu coração ainda não confiava em mim. Mas agora você confia. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Às vezes até vem uma situação que constrange, mas você não vai passar por essa humilhação. Pode até ter passado por um constrangimento, algo que é chato, que você não quer, mas não vai ser humilhado, mas não. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Sabe o que isso quer dizer? Das coisas que já aconteceram lá, não vão se repetir. Porque Deus está na sua vida. E Ele só espera que você confie nele. Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança, vamos juntos? O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Porque todo dia tem alguém nos ameaçando. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. E isso vai acontecer, e aquilo outro vai acontecer. Vá para casa, coma e durma em paz. Levante amanhã em paz. E se o diabo quiser botar peso em você, vá em paz. Vá em paz. Ande em paz. A paz que excede todo o entendimento. Não há paz sem oposição. Não venha me dizer que tudo está perfeito e você está em paz. Ué, o estranho é que não estivesse. A gente mostra a nossa paz em meio à oposição, é quando tem oposição de todos os lados. Como levantou o servo do Eliseu e viu aquele monte de inimigos que haviam cercado a cidade para pegar o Eliseu. E ele foi, Eliseu, nós estamos perdidos. O rei da Síria está aqui, vai nos pegar isso, aquilo. Calma, Senhor. Abra os olhos dele para que ele veja. Talvez o servo
Fico pensando, nossa, mas como é que ele pode ter paz e estar nessa tranquilidade toda? Aí ele abre os olhos dele. Quando o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele viu aquele exército, mas muitas vezes maior do que o do inimigo, que estava ali cercando e protegendo o Eliseu. Não tinha por que o Eliseu temer. Então, às vezes, o diabo quer mostrar que nós estamos sozinhos. E as pessoas chegam, pessoas como o servo do Eliseu, e agora? Olha lá, Eliseu. E Deus vem e diz exatamente, mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Deus está com você. Se essa palavra não mudar nada na sua vida, eu não vou nem finalizar, acabou, não tem nem fazer. Vou embora agora. Para encerrar esses dois, 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Sabe que isso aqui é uma coisa que sempre me move? Sabe quando você, para agradar a Deus, para fazer o que é certo, a sua carne sofre? Você vê a sua carne sofrendo, mas você tem uma felicidade lá dentro por estar no caminho certo que ninguém tira de você. Não temam aquilo que eles temem. Não temam o que todo mundo está temendo. Não fiquem amedrontados. Porque quem está temendo um monte de coisa é porque não está escondido no esconderijo do Altíssimo. Mas nós estamos escondidos em Deus. Essa frase, não temam aquilo que eles temem. Tem um monte de gente temendo um monte de coisa, nós não temos que temer. Na nossa vida é diferente, porque Deus está cuidando dos seus. 1 João 4,18, no amor não há medo, o amor de Deus, o amor que excede todo o entendimento. Não tem espaço para medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Se você já recebeu o amor de Deus na sua vida, esse amor já expulsou esse medo. Porque você tem uma segurança desse Deus grandioso zelando por você. Porque o medo supõe castigo. Eu estou com medo de algo dar errado, eu ser castigado, isso acontecer. Espera aí, não. Não é o caso. Não é. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque o medo não provém de Deus. Esse amor quer dizer Deus, o amor de Deus. No amor não há medo. Você passa a andar em Cristo, você recebeu esse amor na sua vida. Não há lugar para medo. Se você está em Cristo, não há mais lugar para medo. O medo atrapalha, interrompe os planos de Deus na nossa vida. Sabe por que com medo? O diabo quer você com medo, porque assim você não vai ter progresso. Por causa do medo você não sonha, por causa do medo você deixa de viver a sua vida, por causa do medo você acaba pecando, falando asneiras, reclamando, murmurando, por causa do medo. Você para a sua vida, o medo faz você parar de viver muitas vezes, medo de não conseguir, medo de algo acontecer, medo de dirigir, medo de sair, medo de viver. Isso não vem de Deus. O próprio Jó, eu comecei dizendo isso para você, o que eu temia me aconteceu. Porque o medo é uma fé negativa, que vai atrair tudo aquilo, vai trazer para você o que você não quer. Por isso que o diabo trabalha tanto para as pessoas viverem com medo. Medo de sair, medo de viver. Medo de construir uma vida, medo. O medo de ser infeliz, medo de não conseguir agradar a Deus, medo de o medo de não conseguir vencer coisas em si mesmo e fazer o que é certo. São tantos medos, eu passaria horas falando tantos medos.
Medo do filho dar desgosto, medo de virar a cabeça, medo, tantos medos. Nenhum vem de Deus. O diabo quer você com medo, Deus quer você vivendo aquilo que Ele te deu, fazendo uso do que Ele te deu, um espírito de coragem, de poder, de amor, de equilíbrio. É isso que Ele quer. Ele quer você confiando, perseverando, e feliz, porque Deus é com você, eu estou feliz. Porque felizes são os que esperam, os que confiam no Senhor. Ele não quer você com medo, e se isso acontecer, se aquilo outro acontecer. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, manipular uma situação, criar um meio, em busca disso ou daquilo, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Não, a sua vitória não vem do Oriente, do Ocidente ou do Sul, vem da mão de Deus a sua promoção, o seu livramento, o seu socorro. Não vai fazer isso não. Às vezes o diabo já começa a colocar na sua cabeça, já para você dar um passo errado, um passo na carne, fazer as coisas que você fazia lá atrás. Vai lá, no desespero, vende isso aqui, abre mão disso aqui, entrega isso aqui, faz um empréstimo aqui, e faz isso aqui. Deus está dizendo, seja fiel e confie em mim. Seja fiel e confie em mim. É isso que você tem que fazer. Ser fiel a Deus e confiar nele. Espera por Ele, não dê nenhum passo na carne. Não ceda mais o medo. Não deixe o diabo controlar a sua vida através de medo. O Jó disse, o que eu temia me aconteceu. Tudo que eu passei a vida temendo. Porque o medo é um tipo de fé, e uma fé que arruina com a vida da pessoa, rouba o melhor de Deus na vida dela. Deus te quer confiando, felizes são os que confiam no Senhor, felizes são os que colocam a confiança no Senhor. Saia daqui confiando em Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, lembra desse versículo, e pronuncia, declara sem parar. O que o Senhor falou? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará, Ele vai fazer o que você precisa. Não deixe o diabo colocar sentimentos negativos aqui dentro. Afugenta isso da sua vida. Quebra esse padrão negativo. Arranca de dentro de você todos esses sentimentos, esses pressentimentos diabólicos. Essa melancolia, esse sentimento lá. Eu estou sentindo que algo vai dar errado. Que sentindo o quê? Manda isso sair da sua vida. Chega, eu vou sentir, eu não vivo por sentimentos. Eu não sei, eu estou com um pressentimento, não vem de Deus. Eu não sei de onde que alguns cristãos tiraram que esse negócio vem de Deus. Eu estou pressentindo aqui, estou com um mau presságio, eu estou com pressentimento de que algo vai acontecer. Isso não vem de Deus, porque Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Ele te enche de medo, e de aflição, e de agonia, não. O que vem de Deus é paz, é força, é confiança, confia, espera. Ele te prepara. Eu me lembro de um dia eu estava vindo aqui, logo que algumas coisas muito dramáticas aconteceram comigo. Eu estava vindo aqui nesse viaduto, e aí o trânsito estava um pouco lento e eu senti como a presença de Deus, como que viesse do banco de trás, assim, e eu senti assim a presença de Deus ali dentro, e na hora eu falei, que foi, Senhor? Lembro como se fosse agora, eu disse, que foi, Senhor?
Ele disse: Cléo, eu estou contigo. Ele não me colocou medo, ele chegou até mim. Eu senti a presença de Deus de uma maneira extraordinária e eu vi aquilo vindo até aqui dentro do meu coração. Cléo, eu estou contigo. Eu ainda perguntei, porque eu sabia que aquela manifestação de Deus não vinha à toa. Só que ele não veio me botar medo. Ele veio dizer para mim, ele disse para mim: eu estou contigo. Aí um negócio que veio tinindo, várias situações. Injustiças mil. Injustiças mil. Só que, eu vou dizer uma coisa para você. Por muito tempo eu abençoei alguns que me feriram demais, pela fé, com muita, para vencer mesmo. Hoje eu não tenho, já há muito tempo, um bom tempo, eu não tenho que fazer nenhuma força para isso, nem me lembro disso, para falar a verdade. Mas aquela experiência me levou tanto mais para Deus, porque eu tinha uma saída. Quando você anda com Deus, você só tem uma, para os inteligentes. Era chegar mais perto de Deus ainda do que eu pudesse chegar. E eu cheguei mais perto de Deus, e eu fui chegando, e aquilo fez bem demais a minha vida. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Porque eu não deixei de Deus, muito pelo contrário, aí que eu me aprofundei nele mais. E coisas que talvez eu precisava aprender, porque eu nunca fui uma pessoa, eu sou uma pessoa de natureza amorosa, mas uma pessoa nada suave. Então, tem várias situações que cada um vai sendo trabalhado na vida, né? Muitas situações. Eu não fui criada para ser uma pessoa suave. E quando Deus te coloca dentro de um propósito, Ele destina você para algo, você tem que trabalhar todas as áreas da sua vida, sem deixar nenhuma. E chega a hora de áreas que você talvez não quer nem mexer, você nem mexe, porque você até tem uma desculpa para ser daquele jeito. Então, Deus trabalha as áreas que precisam ser trabalhadas em nós, em todos nós, e até o fim, até Ele voltar, até nos chamar, continuaremos sendo trabalhados. Então, às vezes, para você entrar num outro nível, você precisa viver experiências que você nem imaginou na vida que ia viver. Nem imaginou. Então, a maturidade que você ganha quando você se volta para Deus é muito grande. Tem mil coisas, que eu não tenho mais tempo, que eu tenho falado bastante, mas eu sei o que eu estou dizendo. Eu me lembro de Deus vir até mim e eu senti aquela segurança. Tanto é que eu senti tanto que eu verbalizei. Eu falei: que foi, Senhor? Ele disse: Cléo, eu estou contigo. E não demorou muito, o pau torou. Coisas que surreais. Aqui estou, melhor do que nunca. O meu testemunho sempre será esse. Eu ainda estou aqui. Esse é o meu testemunho. Para o diabo, para os seus instrumentos, para aqueles que dizem: agora é o fim.
O seu maior testemunho é esse. É quando você confia e persevera, tudo passa e você levanta a mão. Ainda estou aqui. Daqui a um tempo viveremos outras coisas. E melhores, mais maduros, levantaremos as mãos e vamos dizer: diabo, ainda estou aqui. É isso que você tem que fazer. Quantos que acharam, agora vamos acabar com tudo? Ninguém pode acabar com algo que vem de Deus. Ninguém pode derrubar quem é de Deus. E ninguém pode impedir a promoção que vem de Deus. E quando Deus decide ser com alguém e promover alguém, não existe força. Por isso que eu quero que você entenda: o inferno, seja céu, seja, a Bíblia diz que os três mundos, céu, terra e inferno, se curvam diante do Senhor. Então, nenhum poder pode impedir. A Bíblia diz: não eu, nem anjos, nem demônios, o favor de Deus sobre alguém que Ele decidiu abençoar. Ouviu o que eu estou dizendo? Os três mundos se curvam diante do Senhor, está escrito. E a Bíblia diz que nenhum poder, seja anjos ou demônios, tem o poder de impedir a obra de Deus na vida de uma pessoa que diga comigo, que confia nele, que espera por ele. Então levanta sua mão e diga: eu ainda estou aqui. Esse é o meu testemunho. Diga: o meu testemunho maior é com tantos problemas e batalhas, perseguições e injustiças, situações dramáticas, impossíveis, com tantas afrontas e pressões. Diga: eu ainda estou aqui, porque o Senhor é comigo. Diga: o Senhor é comigo. É exatamente isso. Uau! Uau! Esse sempre será o seu testemunho maior. Você vence. Ei, eu ainda estou aqui. Honrada, vitoriosa, por cabeça, melhor do que nunca. É isso que você tem que dizer. É isso que eu falo. Estou melhor agora do que antes. Não troco esse tempo presente por nenhum outro tempo da minha vida. E eu tenho que abençoar os meus perseguidores, porque eles me ajudaram a ficar mais bonita, mais inteligente, mais sábia, mais cheia do Espírito Santo, mais poderosa, mais cheia de sonhos, de desejos, de energia, de poder. Eles me ajudaram a viver o melhor tempo da minha vida. Se alguém estiver me assistindo, coloque-se em pé. Uau, uau, uau! Adoro isso. De vez em quando a gente tem que provocar os profetas de Baal também. Com a mão no coração, Tico. Eu confiarei no Senhor. Cadê aquele hino? Os que, desde a antiguidade, vocês não me mandaram. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, obrigada, meu Deus, eu te amo. Ainda não se viu. Eu te amo, Jesus.
ainda não se ouviu. Elias estava no Monte Carmelo, sozinho, com 450 profetas de Baal. Ainda não se E ele pôde ver a vergonha deles lá. Ainda não se ouviu. E ele, com autoridade, pôde olhar para eles e zombar da sua miséria espiritual. Ainda não se viu. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Seja renovado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Receba a presença do Espírito Santo. Seja curado dentro e fora. A presença do Senhor está na sua vida. Deus te chamou para uma grande obra. E aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor quer que você levante o seu espírito e confie nele. Deus tem visto a sua perseverança, a sua renúncia, a sua entrega. Deus te chamou com um grande propósito. Tenho certeza do que eu estou dizendo. Você foi destinado para algo muito grande. Eu lembro lá atrás, quando Deus falava comigo coisas, eu não podia entender. Muitas vezes nem podia aceitar. Mas aqui estou eu. Para te falar a verdade, eu sou uma ninguém de lugar nenhum. Que Deus pegou e tem levado a mudar pessoas. Eu sei que eu sou uma ninguém de lugar nenhum. E se eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, e milhares de pessoas se curvam para me ouvir, é Ele. Porque acredite, eu sei que eu não sou sábia sem Ele. Eu não tenho sequer inteligência sem Ele. Eu sempre fui muito esforçada. Mas eu sabia que eu precisava de mais e só Deus poderia fazer. Então eu não sei se você está aí. Eu não estou falando nem para me depreciar. Muito pelo contrário. Eu só quero deixar claro que quando alguém se sente muito pequeno, incapaz de vencer na vida, são essas as pessoas que Deus quer erguer. Eu sou uma ninguém de lugar nenhum, com muitos problemas na personalidade, com um temperamento difícil, muitas vezes com o coração enrijecido até. Que não queria enfrentar algumas coisas e aceitar o chamado de Deus. E eu tenho me colocado nas mãos dele. E eu sou o resultado da obra dele. Eu me levanto e decido confiar em Deus. Muitas vezes, muitas coisas não deram certo na minha vida, porque eu ainda não estava confiando em Deus como eu deveria confiar. E também muitas coisas precisavam mudar a motivação. Deus vem trabalhando aí, há esses anos, me preparando para algo muito grande aí para frente. Que quem viver ainda verá. Não falo isso para minha honra, mas porque Deus chamou. E Ele chama a mim e todo aquele que tiver disposição. Ele não chama capacitados, mas sim os disponíveis. Porque eu estou longe de ser a capacitada.
Simplesmente eu me coloco à disposição dele. E é o que eu digo para você. Se você está disposto a fazer o que Deus quer que você faça, é com você. Ele vai fazer. Só não o perca de vista, não desista. Não pare no caminho. Não olhe para os problemas. Para nada. Para a oposição, para as críticas, para as afrontas. Confie em Deus. E eu te asseguro que mesmo em muitas guerras, em meio a muitas lutas, a sua vida só vai progredir. Deus te chamou para progresso. Não defina a sua vida por um momento. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu creio que Deus está aqui, como Ele desceu naquele carro, falou comigo. Eu creio que Ele desceu aqui e disse isso para você. Fulano, fulana, não tema, porque eu sou com você. Não precisa temer. Eu sou com você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Olha, para você que talvez está sofrendo situações difíceis no trabalho, Deus te colocou lá para fazer a diferença. Deve ter alguém aqui hoje passando por algo muito difícil dentro do trabalho, sofrendo pressão. E você às vezes até passa pela cabeça que seria melhor pedir demissão. Não faça isso. Você vai ser colocada lá num posto bem alto. Você foi colocado lá para fazer a diferença. Ninguém é levantado de um lugar para deixar as coisas como estão. Resista. Se você se opor a situações, a pressão virá maior. Mas pode resistir. Ninguém vai poder fazer nenhum mal a você. Ninguém. Ninguém. De jeito nenhum. Siga em frente. Vença o que você tem que vencer, cada um aqui, na sua casa. Eu não sei qual o momento que você vive, talvez um momento solitário, talvez um momento financeiro difícil. Talvez o seu problema hoje é o financeiro. Sabe, eu digo a você, busca a Deus. Busca a Deus. Só busca a Deus e se envolva com Ele. E continue vivendo a sua vida cada vez melhor nele. Se aperfeiçoe nele, se aproxime dele com toda a força. Faça o seu melhor. Onde você colocar as suas mãos, faça o seu melhor. E Deus vai te socorrer em tudo. Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu creio que tem gente muito aflita aqui hoje. Mas o Senhor está dizendo que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque eu vou ser muito exaltado na sua vida. Deus vai te exaltar. Eu lembro de um dia que alguém estava afrontando muito a igreja, afrontando a mim. E alguém veio que trabalhava comigo e disse para mim: bispa, deixa então eu fazer isso aqui, para tentar amenizar isso aqui e aquilo. E do outro lado a pessoa dizia que se algo não fosse feito, que isso iria fazer, queria fazer aquilo. E Deus colocou uma autoridade dentro do meu coração. E eu olhei para aquele rapaz e disse assim para ele: não. Eu confio em Deus. Vá deitar e eu também vou deitar. Vamos dormir. Amanhã é outro dia. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus.
Eu confio em Deus. E eram tantas as ameaças. E Deus só dizia para mim: eu estou com você. E essa frase saía muito da minha boca. Eu confio em Deus. Tudo que parece que vai acontecer, isso, aquilo, não vai nada. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Então, não curve, não baixe os seus olhos, nem os seus ombros, se endireite em Deus. E olhe com firmeza. E não deixa nada te botar medo. Não viva com medo. Eu quero que você diga com muita força: eu não vou viver com medo. Eu me recuso a viver com medo. Eu não vou ceder por medo. Eu não cederei por medo. O medo não vai fazer parte da minha vida. Eu não vou me curvar ao medo. Eu não viverei com medo. Eu não aceito medo. Eu creio em dias melhores. Eu rejeito medo. Eu não terei medo, porque Deus é comigo. Vamos. Eu não terei medo. Então se endireita com firmeza. Deixa a alegria, deixa a paz fluir do seu coração. Eu me recuso a viver com medo. Eu me recuso. Eu viverei a minha vida sem medo. Eu vou progredir. Eu vou viver meus sonhos. Eu vou dar meus passos de fé. Eu vou realizar meus projetos. Eu não vou parar a minha vida, porque eu não vou viver com medo. O medo não vai me parar. O medo não vai fazer mais parte da minha vida. Eu não vou me curvar às ameaças. Eu não vou temer o mal. Eu não temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Aconteça o que for, eu vou continuar confiando em Deus. Enche o teu povo de força e poder, meu Pai. E o povo que vai sair daqui é um povo forte, firme, cheio do teu espírito, totalmente confiante, que não vai se curvar a nada, mas firme nas suas promessas, vai prosseguir em vitória, porque o Senhor está dizendo: eu estou no controle de tudo, e tudo vai terminar em vitória. Para você que entrou aqui hoje aflito, o Senhor diz a você: tudo vai terminar em bênção, em nome de Jesus.